de São Paulo, da Casa Guilherme de Almeida, Centro de Estudos de Tradução Literária, onde teremos 2 mesas sobre história antiga e filosofia antiga, com importantes colaboradoras do nosso projeto e nomes importantes da tradução feita por mulher de clássicos no Brasil. Bom dia, pessoal, bom dia a todas e todos. Estamos começando aqui o evento, transmissão híbrida, né, e com as pessoas aqui na Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo, para dar início à mesa 1, História Antiga. Eu sou a Juliana e eu vou ser a moderadora dessa mesa e também apresentar uma comunicação, né? Mas eu já gostaria, antes, né, de apresentar minhas colegas de mesa aqui, que vão falar hoje. Aqui do meu lado temos a Maria Aparecida de Oliveira Silva, que traduz simplesmente os 9 livros das histórias do Heródoto. Então, ela está desenvolvendo essa missão, e é sobre isso que ela vai falar hoje aqui no evento. A Maria Aparecida também é autora do livro Plutarco, Historiador, Análise das Biografias Espartanas, e Plutarco e Roma, o Mundo Grego no Império. Ela é pesquisadora independente, faz parte de diversos grupos de pesquisa de estudos clássicos e não só, né? Na USP, na Unesp, começando aqui entre outros. E a Maria é doutora em História Social pela USP e pós-doutora em Estudos Literários pela Unesp e em Letras Clássicas início à mesa pela USP. Então, História Antiga, eu sou a Juliana e eu vou ser a moderadora dessa mesa, né? Depois da comunicação da Maria Aparecida, quem vai falar é a Lúcia Sano, que eu tenho muito prazer de rever, porque a gente foi quase contemporânea. Vão falar hoje na UF, do meu lado, né, temos a Maria Aparecida de Oliveira Silva, hoje professora associada de grego, né, da Unifesp, na Universidade de São Paulo, das histórias do tradutora. Heródoto. Então, ela está, entre outras coisas, da obra do Xenofonte, publicou no ano passado a Ciropédia, e é sobre isso que ela vai falar hoje aqui no pelo evento. Qual está como finalista do Jabuti, ontem também é autora que saiu. Parabéns para a historiadora, análise das felicidade nossa, né, começar o evento e Roma, uma mulher tradutora de clássicos, ela é pesquisadora independente, faz parte de diversos grupos de pesquisa, também membro de diversos grupos de pesquisa, e não só, né, e coordenadora do projeto de extensão, entre outros, Interlúdios Clássicos. E a Maria, então, essa é a nossa doutora em História Social pela USP, e finalmente eu, que estou aqui na função de comunicadora, mediadora, também me apresento, né. Então, primeiro, quero agradecer, né, depois enormemente a Maria Aparecida, quem vai falar é a Lúcia Sano, enfim, que eu tenho muito prazer de rever, porque a gente foi quase pelo convite para participar dessa mesa, na UF, eu sou formada em grego pela USP, hoje professora associada de grego, né, da Unifesp, na Universidade de São Paulo, também na USP, tradutora linguística, né, entre outras coisas, da obra do Xenofonte, visualidade da poesia, publicou no ano passado a Ciropédia, com alegria também posso dizer, acho que eu já posso dizer que eu sou uma quase como finalista do Jabuti, vi ontem esperando na lista que saiu, parabéns para a Lúcia, né, e é felicidade nossa, né, começar o evento já quase mulher tradutora de clássicos, é novidade, finalista do Prêmio Jabuti. Então, também membro de chegar o dia, né, mas aí não aguenta, né, e coordenadora do projeto de extensão Interlúdios Clássicos. Então, essa é a nossa organização. E, finalmente, eu, que estou aqui na função de comunicadora, mediadora, para vocês, e apresento, né, a comunicação que primeiro, a qual quero, né, agradeço enormemente a Renata, a Alice, que é sobre outro projeto, que é o projeto Cirilo, pessoal, aqui eu criei São Paulo também pelo convite para participar dessa mesa. De uma editora voltada, formada totalmente grego pela USP, na graduação, para tradução, sobretudo para mestrado, doutorado, pós-doutorado também na USP, e uma tradução artística, né, estudo poesia, por essa visualidade da poesia, enfim, e com alegria também posso dizer, acho que eu já posso dizer que eu sou uma quase professora da UF, estou esperando só o dia da posse, né? Já passei por várias, então, como falo aqui também como quase professora de linguística, acho que é novidade, não sei se as pessoas estão sabendo, estou esperando chegar o dia, né? Mas aí não aguento, né? Aqui você tem que se apresentar, o que eu sou nesse momento, clássicos, né, do universo então, mitológico, né?
mas eu não sei se todos podem ver, eu fiz esse diagrama Syrinx, porque é muito difícil contar, né, a comunicação falar desse projeto sem falar de uma série de ramificações, né, e convergências de ideias que vão desde todos os meus estudos acadêmicos, que é o projeto Syrinx, que eu criei em 2018, literários, que é o de uma editora voltada totalmente para a tradução, né? O nome da Syrinx para tradução, sobretudo para tradução em primeiro lugar, literária, num poema, uma tradução artística, Teócrito, atribuído por essa século III, que são aqueles poemas visuais que ficaram conhecidos como os primeiros exemplos de poesia visual do Ocidente, que são os tecnopaignia gregos. Eu estudei isso no mestrado, né, e eu achava esse poema absolutamente fascinante, porque eu não entendia nada. Eu estou há 20 anos traduzindo ele, cada vez eu faço uma nova proposta e devendo, né, uma publicação. Quem estuda clássicos, né, do universo vai sair, mitológico, né, prometida já há algum tempo. Não sei se todos podem ver, eu fiz esse diagrama Syrinx, porque é muito difícil contar, né, assumir, né, falar desse projeto sem falar de uma série de ramificações que me deu a ideia, né, que vai guiando todo o conceito da editora, da tradução acadêmicos, né, e conhecimento, de pensamento de uma forma material, né, além das amigos feitos e todas essas coisas. Porque, então, poema, o nome da Syrinx, né, naquela forma triangular, em primeiro lugar, né, começa no exâmetro, vai perdendo um pé a cada 2 versos. Atribuído então, ao Teócrito também essa que são aqueles poemas, né, visuais que ficaram conhecidos como os primeiros exemplos de poesia visual do Ocidente, que são os tecnopaignia gregos. Informações, eu estudei isso no mestrado, né, e eu achava esse poema absolutamente fascinante, porque eu não entendia nada. Eu estou há 20 anos traduzindo ele, cada vez eu faço uma nova proposta, teve uma leitura e devendo, né, uma publicação por causa dos escolhos que foram preservados, né, e que ajudam, vai sair na nossa, está prometida já há algum tempo, e ela vai não, uma hora a gente tem que pôr um ponto final ali e assumir, né, e a tradução desse poema que me deu a ideia, né, que vai guiando todo o conceito da editora, da tradução artística e de pensamento de uma forma material, né, para além das coisas todas que eu estudava, porque é um poema projeto de tradução, né, feito, né, naquela forma triangular, em dísticos, né, começa no exâmetro, vai perdendo um pé a cada 2 versos. Traduzir toda também essa estrutura métrica, né, a forma final que eu cheguei para ele, que eu tenho trabalhado assim, inteiro repleto de enigmas, justamente de fazer uma grande folha informações manuscrito ali, em que o poema está traduzido aqui, jogos linguísticos, né, jogos de uma certa forma, jogos de linguagem, enfim, emula ali a fonte e a gente material tem uma leitura, né, teve uma leitura desses poemas, muitas vezes por causa dos escolhos que foram preservados, também ajudando na decodificação de todos os enigmas e dos jogos, numa grande folha, e a gente produz uma outra obra, enfim, foi uma das ideias, e é nesse espírito que trabalha a Syrinx de uma certa forma, então, né? Olhar para pensando na tradução desses poemas, que eu já pensava há muito tempo, que a editora tomou mais ou menos essa forma, né, maior, né, também experimentalismo que englobam o projeto de tradução formais, o projeto editorial faça parte do projeto de tradução editorial, acompanha da Syrinx de uma certa forma, porque depois de muito traduzir tudo nesses casos do Teócrito, o meu intraduzibilidade, a forma final que eu cheguei para ele, que eu tenho trabalhado, então, assim, seria essa foi a primeira inspiração a de fazer uma grande folha com um manuscrito em que o poema está traduzido aqui e você, de uma certa forma, né, emula ali a fonte material que se tem, que é o propósito da editora, né, escolhe em volta, formar, então, também ajudando na decodificação de todos os enigmas dessa ideia, né, da literatura experimental e de tudo mais, outra obra, enfim, um conjunto de obras que pudessem ser traduzidas igualmente, assim, né, de uma certa criativamente, forma, né? Olhar para aquilo que o texto tem, às vezes foi aí que vem o segundo nome, que é Biblioteca de Invenção, prosa, e aí você vai lá, mas quanto maior as obras, e aí vem o outro lado do
no texto, doutorado, enfim, da visualidade da poesia, a ideia é que concreta, o projeto editorial acompanha aquelas coisas todas, né, que dê a forma, né, para, sobretudo nesses casos limítrofes, vocês conhecem bem, em traduzibilidade. Então, foi pensando nessa coisa, nessa reunião, que me soprou uma outra ideia, que era a do Paideuma, a primeira inspiração do Pound, que foi aproveitada aqui pelos poetas concretos, que é inspirada em um antropólogo, né, do século XX, trazida pelo Pound, que dizia, né, o Frobenius, um Paideuma é a organização da editora, né, para que o próximo homem ou geração possa achar o mais rapidamente possível dessa ideia, né, da literatura experimental e de tudo mais, um conjunto de obras que pudessem ser traduzidas igualmente, assim, né, criativamente. Coisas, e a tradução acaba fazendo isso, né? Você foi aí que vem o segundo nome, que é Biblioteca de Invenção, né, que vai ao encontro de todas essas obras. E aí vem o meu outro lado do doutorado, enfim, da visualidade da poesia, os estudos em poesia concreta, proposta, Grupo Neugandres, Invenção, aquelas coisas todas, né, que esses projetos todos. Então, vocês conhecem bem, então para editora, foi pensando nessa coisa, nessa reunião, que me soprou uma outra ideia, que era a do Paideuma, do Pound, que foi aproveitada aqui pelos poetas concretos, que é inspirada em um antropólogo, né, do século XX, trazida pelo Pound, que dizia, né, o Frobenius, um Paideuma é a organização do conhecimento para que o próximo homem ou geração possa achar o mais rapidamente possível a parte viva dele, gastar o mínimo tempo com itens obsoletos. Enfim, era uma posição radical e que isso foi feita, né, pelos de eleger ali coisas, e a tradução acaba fazendo isso, né? Você elege determinados autores, ele pega um tempo, elege coisas, né, que são importantes, o surgimento da passam a tomar parte, que é a flauta, inclusive, né, das poesia pastoril, literaturas vernáculas, enfim, essa dá origem, a proposta, ao canto, a poesia. Então tinha essa ideia dessa metáfora natural de reunião de coisas por meio de um elemento buscando um nome para a história é totalmente entrecruzada, do Paideuma, lembrava outra. Eu voltei lá para Syrinx, né, que é o Meleagro, né, considerado já ali um editor, né, converge para essa ideia de reunião, né? Ali é como se fosse uma metáfora, natural, né, dos poetas e toda a história, né, da perseguição da linfa. Eu gostava dessa ideia. E aí o Meleagro também fez ela compilou a antologia por uma das outra metáfora, né, algumas metáfora não, aí eu, né, mais difundida, é pra gente agora, né, mas e é transformada nos pianistas, nos calmos, quando ele vai recolha de flores, né, e cada poeta era associado a uma flor. Então eu fui juntando, né, da flor do Meleagro com a ideia de antologia, com a ideia dos tubos da flauta, com a ideia do poema que eu traduzi no meu mestrado, ao canto, dos primeiros que eu li, que me desafia até hoje, essa ideia dessa metáfora natural de reunião, entre outras coisas, né, elemento da natureza, que aí, estou dizendo, a história é totalmente entrecruzada, né, que me lembrava outra de vida, assim, que eu gostava muito, que é o Meleagro, né, considerado já ali um editor, né, um editor editorial, né, hoje, né, então alguém tem uma amiga que falou Syrinx também parece nome de uma heroína de quadrinhos, nosso máximo, dos poetas e dos poemas todos na antiguidade, então eu gostava dessa ideia. E o Meleagro também fez compilou a antologia por meio de outra metáfora, metáfora não, aí eu, né, dá uma ideia pra gente agora, né, mas antologia, editor de antologia em grego, é um projeto recolha de flores, né, cada poeta era associado a uma flor, então eu fui juntando, né, da flor do Meleagro com a ideia de antologia, com a ideia dos tubos da flauta, com a ideia do poema que eu traduzi no meu mestrado, que foi um dos primeiros que eu li, que me desafia até hoje, que tem a identidade. Então essa, entre outras coisas, né, que eu estou tentando, está em construção ainda, cada hora eu lembro de uma coisa, né, uma convergência de vários pontos de vida, assim, né, essa então, concepção, a partir, né, dessa ideia toda, projeto, né, editorial, né? Então,
saíram alguns princípios editoriais que orientam heroína de quadrinhos. Nosso máximo, né? Por exemplo, ter sempre edições bilíngues, esses fenômenos é uma tradução de arte, né? E muitas vezes entre outros, né? Mas umas saídas ali, umas coisas que você dão conta, tem que ler os dois textos, você está brincando com o outro texto, dar uma ideia assim de qual que é o propósito da editora, que muitas vezes é um projeto intelectual mesmo, edições bilíngues. Que o título da obra também seja proposto pelo tradutor, vários amigos, muita gente estudando obras importantes de alguma forma, apaixonados por literatura, o original vai estar igualmente contemplado, mas é um modo também de valorizar o trabalho do tradutor, dessas ideias, o nome do tradutor, enfim, e sobretudo nessas criações que são traduções autorais, sei lá como a gente pode dizer, né? Então o nome do tradutor entra em destaque na capa. Em contrapartida, né? Não sei a partir dessa ideia toda, né? É o segundo livro que foi lançado, que é a tradução saíram alguns princípios editoriais que orientam os projetos de latim, hoje professor de sânscrito na USP, sempre edições bilíngues. O Adriano traduziu o Canto 6, o projeto é fazer de arte, né? E muitas vezes tem um livro, tem umas saídas ali, umas coisas você tem que ler o nome para o canto, né? O Descimento ao Averno, que é o tradutor que o Enéas desce muitas vezes edições e aí, sempre, né, o nome dele entra aqui, que o título, né, da obra também seja proposto pelo tradutor, e você pode mudar, né, a contraparte, né, do original de aparece forma, sempre na quarta capa. O original, né, vai estar igualmente e uma mini biografia. Fiquei pensando isso como livro, como objeto. Fiquei pensando isso, tirar o nome do livro como objeto. Nossa, mas vai tirar o nome do autor, do original, o nome do tradutor. É uma coisa que está em discussão. Capa, realmente, né, para quem não conhece o projeto, quem está preocupado com outras coisas, em contrapartida, né, não sei se vocês estão vendo, por exemplo, esse aqui é o segundo livro que foi lançado, aos poucos, o que é a tradução do Canto 6 da Eneida, sabe que sempre pelo Adriano Prigliano, é uma tradução. Professor de latim, hoje professor de sânscrito. E fazia sentido do ponto de vista da edição bilíngue o Canto 6, o projeto é fazer a Eneida toda, cada uma em um livro, e aí capa, né? Ele deu um nome para o canto, né? O Descimento ao Averno, que é traduzido como é normalmente. Se você abre da quarta capa e aí o nome dele entra assim, aqui, né? Em evidência, e Eneida 6, texto de partida. Então essa a contraparte do original aparece sempre na quarta capa, né, com o nome do uma mini biografia também. Eu fiquei pensando isso uma mini biografia como objeto. Eu fiquei pensando isso tirar o nome do como objeto. Nossa, mas vai tirar o nome comuns a todos os projetos, do original, da capa. E de outro lado, é uma coisa que essa questão do pensamento, quem não conhece o projeto da extensão com outras coisas, muitas vezes do projeto de tradução para esse projeto editorial. A ideia é que aos poucos seja um projeto conhecido, a pessoa sabe que sempre que for editora, né, é uma tradução. Que é o que eu chamo de tradução de paratextos. Fazia sentido do ponto de vista da edição bilíngue, seja do livro como objeto, a capa, o modo de impressão, aqui, um modo de circulação daquele livro ou de recepção na sua época, tudo isso pode ser extensível, né, e tomado enquanto texto. Você abre, né, a diferença de você traduzir um texto e você pensar num conjunto de obras. Assim, né, então, nesse texto, nesse livro, por exemplo, você tem o texto de partida do Adriano. Então, essa é a ideia, olhando, né, a tradução que ele propõe, toda a construção que ele fez para o poema, objeto livro também como parte. Então, esses são alguns princípios de 14 sílabas com rimas internas. Então, o fim de um verso ideia que a gente mantenha como comuns a todos os projetos. Vai se alternando e criando. E de outro lado, essa questão do pensamento de fazer um tipo de alusão ao exame. Né? Como é que isso poderia soar como um projeto de tradução para esse projeto editorial sonoros, né? No caso do Virgílio, por exemplo, a gente não tem um livro original para traduzir, né, com a capa, que é o que eu chamo de tradução de paratextos. Então, a capa segue esse modelo mais clássico. Sejam os aparatos, a capa, mas o modo de impressão, o modo de circulação daquele ideia para esse livro, ou de recepção era na sua época. Essa de incorporação pode ser extensível, né? E tomado ouvindo o texto dele, vendo como ele lia, né? Texto que ele pensar esse método que ele estava construindo. Eu falei, então, nesse texto, nesse livro, por exemplo,
o que a gente vai fazer no seu? Porque estava pensando, vai pôr uma ilustração, olhando, uma gravura, a tradução assim, que ele propõe, falei, não, toda a construção que ele fez da Idade Média para fazer a tradução. Não, você viu alguma imagem de herói, de 14 sílabas com rimas internas. A Enéas, então, o fim de um verso rima com o meio do verso seguinte, dá uma outra imagem. E aí vai se alternando, criando. Foi o modo que ele concebeu de fazer um tipo de alusão ao exame. A gente pôs aqui um QR Code, muitos tradutores que leva, né, para uma plataforma do site da editora. Por exemplo, a gente não tem um livro original para gravações de vários trechos, em 3 versões. Então, ele lendo em latim, esse modelo também é uma experiência que não é comum você ter qual que foi poder ter acesso, né? Todo mundo fala do exâmetro, do ritmo, ideia tudo mais, mas era tirando as pessoas que estudam latim, de incorporação e ainda assim a gente pena um pouco ali na faculdade para aprender como ele lia, né? E esse metro que ele estava construindo fica lá, cara, mesmo em português, né? O verso em português, o que a gente vai fazer no seu? Porque estava pensando, vai pôr uma ilustração, uma gravura, uma coisa assim. Ouvido moderno. Não, você se baseou nessa gravura da Idade Média para fazer a tradução. Então, a gente viu algum grava lá de herói, sei lá, fazer o ritmo certo. O meu, a Enéas, é o da minha cabeça. Então, tá bom, então você não vai dar uma outra imagem, latim, lendo português, e aí já estava nesse projeto mesmo, mas por outro lado, esse é um livro que tem que ser ouvido. Músico, e aí a gente pôs aqui extrair aquela massa sonora, porque o negócio era que leva, né, para uma plataforma, para o site da editora, onde a gente colocou ali as gravações de vários trechos, para cada 3 versões, né? Uma ele lendo em latim, e aí a gente também é uma experiência que não é comum, vamos ter essa sensação, poder ter acesso, né, com isso, todo mundo fala do sonora, do ritmo e tudo mais, mas tirando as pessoas que estudam latim, então e ainda assim a gente mais ou menos a ideia, né, do projeto Syrinx. Em cada livro acontece de uma forma, por enquanto são poucas as publicações, né, mas vou mostrar aqui rapidamente para vocês. O primeiro livro, nosso ouvido moderno, fui eu que fiz, é uma autopublicação, é meio difícil de mostrar porque ele foi uma edição artesanal, então grava lá, já 5 caligramas do Apollinaire, então são folhas soltas, e aí a gente caligramas pintados, então tinha uma ideia, foi seguir todo o projeto do livro do Apollinaire que nunca existiu, né, tanto que chama Título Fantasma de um Livro Inexistente, que é o extrair aquela massa sonora, porque o negócio era tinha um projeto de fazer um livro com os caligramas, né, os poemas visuais, desenhadinhos, foi convidado, criou uma terceira versão para cada um dos trechos lidos, mas aí esse projeto não foi realizado, porque ele foi para a guerra, a gente tem lá, né, para ter acontecendo. Vamos explorar, vamos ter essa sensação que havia lá as maquetes, né, sonora dos projetos, do exame, mas não chegou a terminar. Depois ele fez isso mais ou menos poucos poemas, né, e tem 10 exemplares que foram cada livro, acontece de uma forma. Por enquanto, são poucas descobrindo, misturando um projeto com o outro ali que nunca foi realizado, era o centenário da morte do primeiro livro. E aí eu também que fiz, né, uma autopublicação, é meio difícil de mostrar porque ele foi uma edição artesanal, com 5 caligramas do Apollinaire, então são folhas soltas, foram 30 exemplares, caligramas pintados. A mesma coisa, seguindo o projeto, tinha uma ideia, era um projeto, todo o projeto do papel que ele imprimiu, que nunca existiu, né, tanto que chama Título Fantasma de um Livro Inexistente, nessa edição, Emuals em serigrafia, né, o Apollinaire tinha o projeto de fazer um livro, as coisas lá, os caligramas, né, os poemas são caligráficas dos poemas, são todos pintado, aquarelado, um a um e tudo mais. Essa foi a primeira publicação. Mas aí esse projeto não foi realizado, felizmente, foi para a guerra e acabou não acontecendo. 4 livros e um esgotado. Mas que havia lá as maquetes, a gente fez, né, do livro, do Averno, né, que eu contei, mas não chegou a terminar. Depois ele fez isso com alguns poucos poemas, depois a gente foi e tem 10 exemplares que foram pintados por ele que estão aí nas bibliotecas do mundo. Então, descobrindo, misturando um projeto com o outro ali que nunca foi realizado, Joyce, Centenário da Morte do Dr. Amaral, professor da UF, e aí eu também sempre estudei essas coisas, uma coleção de poemas do Joyce que nunca tinham sido traduzidos em português, todos publicações póstumas e poemas de foram 30 exemplares, poemas de ocasião, mesma coisa, seguindo o projeto, né? Como era um projeto, aí, o papel que ele imprimiu, Joyce, né? Como ele o Joyce, ao contrário, vai, né? Ele faz uma brincadeira com o azul nessa edição.
foi feita em serigrafia, ousada, foi feita... E o Joyce entra aqui meio título, meio misturado, né? Tradução caligráfica dos ele entra com o nome em evidência e o nome do Vitor aqui. Essa foi a primeira publicação, porque se trata, né, de uma quase de um perfil biográfico também. Você encontra muitas versões, muitos poemas da vida privada. A gente fez o Descimento ao Averno, né, que eu contei, né? Então é isso. E agora o próximo, eu vou parar de falar, porque para não estender muito, mas e até porque ainda não foi lançado, vai sair esse aqui, que é a Revolução Ocular do Globo, tradução de poemas do Bob Brown, que é um poeta americano do Vitor Amaral, professor da UF, pelo Gabriel Gerhardt. Reuniu uma coleção de poemas no dia 12 de novembro. É isso aí, gente. Vou parar por aqui e passar a palavra para Maria Aparecida de Oliveira Silva. Limerick, falar do Heródoto. E aí, muito obrigada. O do Joyce, né? Também o Joyce, ao contrário, vai, né? Ele faz uma brincadeira com o azul, Renata, obrigada, Alice, ousada. A todas. O Joyce entra aqui meio título, meio misturado, né? Eu quis pôr, ele entra com o nome em evidência e o nome do Vitor aqui, mas porque se trata, né, de quase de um perfil biográfico também. Você encontra muitas versões, muitos poemas da vida privada do James. Então é isso. E agora o próximo eu vou parar de falar, porque para não me estender muito, mas e até porque ainda não foi lançado, vai sair esse aqui, que é a Revolução Ocular do Globo. Em primeiro lugar, tradução de poemas do Bob Brown, que é um poeta americano do começo do século XX, pelo Gabriel Gerhardt. E vai ser lançado no dia 12 de novembro. É isso aí, gente. Vou parar por aqui e passar a palavra para Maria Aparecida de Oliveira Silva. Falar do Heródoto. Quero parabenizá-las pela muito obrigada. Importante evento. Também agradeço a participação de todos que estão aqui. Obrigada, Renata. Obrigada, Alice. Obrigada. Digo também que é uma honra participar deste evento aberto pela professora titular Adriane Duarte, do DLSV USP, por ter sido ela quem me apresentou as letras do alfabeto. Como ela mesma dizia, né, nos alfabetizou. Agradeço também a acolhida da Casa Guilherme de Almeida. É uma alegria também dividir a mesa deste evento com a colega tradutora, Lúcia Sano, e com a editora, bom dia a todos, Juliana de Fiore. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o honroso convite feito pela professora Renata Gazzarini. Como historiadora, entro agora nesse movimento de encadear os acontecimentos em uma relação de causa e efeito, ainda que ciente de que todo relato autobiográfico é também uma ilusão biográfica. Mas me pauto em datas e fatos para lhe dar um colorido mais realista. Agradeço a participação. Minhas reflexões seguem a repetida questão que vários me colocaram. Digo também que é uma honra participar deste evento aberto pela professora, como uma especialista em Plutarco, se interessou em traduzir a obra, por ter sido ela quem me apresentou as letras do alfabeto, como ela mesma dizia, né, nos alfabetizou. Estou aqui também, agradeço também a acolhida da Casa para falar da minha produção, né? É uma alegria também dividir a mesa deste evento com a colega. Adentrei ao mundo da tradução profissional em 2013. E quando fui contratada pela Martin Claret para fazer traduções, Juliana de Fiore. Mas antes disso, em meu primeiro doutorado, desenvolvi uma pesquisa sobre a interpretação como historiadora da obra de Heródoto, nesse movimento de encadear os acontecimentos sobre a uma relação de causa e efeito, ainda que ciente de que todo relato da relação de Plutarco com seu tempo, uma ilusão biográfica. Mas me pauto em datas e fatos na questão para lhe dar um colorido mais realista. Visto que Plutarco afirma, minhas reflexões seguem a repetida questão que vários me colocaram de episódios desonrosos de sua história, que são narrados como uma especialista em Plutarco se interessou em traduzir. Então, quando realizei o estudo, tradução e notas da Malícia de Heródoto, que foi publicado pela aqui também em 2013, para falar da minha produção. Eu me encantei pela escrita herodotiana, das publicações, por sua narrativa histórica repleta de mitos. Adentrei ao mundo da tradução profissional em 2013. O discurso de Plutarco, quando gerou fui contratada pela Martin Claret,
em vez de reprovar a escrita de Heródoto, mas antes disso, passei a me interessar mais por seu estilo e conteúdo, desenvolvi uma pesquisa e a querer traduzi-lo e conhecer da obra de Heródoto, a sua obra. Então foram desse modo, elaborei um projeto de tradução para as histórias de Heródoto e ofereci a diversas editoras por alguns meses e o de Heródoto. O processo não é com ênfase à época, se não for na Platão, Aristóteles, não cola, visto que Plutarco afirma no prólogo eles não se interessam da malícia de Heródoto, que irá redimir gregos de episódios desonrosos eu ofereci de sua história a diversas editoras por alguns meses que a Edipro aceitou o projeto. Então, quando realizei negociamos o estudo, uma tradução e uma introdução da malícia início, de Heródoto, nós havíamos pensado em fazer 3 volumes com 13 livros. Eu me encantei, mas ocorre que pela escrita herodotiana da tradução, por sua narrativa histórica repleta de mitos, colocar algumas notas que me... Quem conhece a tradução, o discurso de primeiro livro ele é mais tímido com relação às notas, em mim, porque ele está em vez de reprovar a escrita de Heródoto, passei a me interessar mais por seu estilo e conteúdo e a querer traduzi-lo e conhecer mais a sua obra. A gente tem de ouvir, né? Desse modo, elaborei um projeto de tradução fui mais para as histórias de Heródoto, fui me soltando no segundo, e oferecia até diversas editoras por alguns meses notas. Eu estou no 7º, o processo livro, não é simples, na metade se não for Platão, Aristóteles, e graças a Deus a editora se conformou. E também eles não se interessam porque mesmo, as pessoas gostaram aqui do modelo, a minha queixa, obrigada a todos que compraram. Eu ofereci escrevendo para editoras por alguns meses que a Edipro ajuda muito a gente o projeto, não sabe como. E negociamos uma tradução disso, por conta de vocês. No início nós havíamos pensado em fazer 3 volumes com 13 manter as notas. Mas ocorre que o projeto de tradução das histórias foi aceito em maio de 2014 de colocar algumas notas. O primeiro volume foi publicado em 2015. Quem conhece a tradução vê que o primeiro livro ele é mais tímido com relação às notas. Tem tido uma certa regularidade em torno de tem sido mais ou menos 380, por conta de projetos que desenvolvi também ficava, não faz nesse período, nota, faz notas pequenas, aquelas coisas. É uma experiência gratificante, a gente tem de que me proporciona o aprendizado da língua e da cultura. Fui mais tímida no primeiro e atualmente, como eu disse, eu até chegar no 4º por linha, 500, 600 notas. Houve ainda a tradução de pequenos tratados, na metade dele, estou com 380, graças a vocês e também, graças a Deus a editora se conformou. E também a tradução, porque as pessoas gostaram do modelo, obrigada a todos que compraram, a partir do 3º volume, escrevendo para o editor e para outros lugares, enorme, isso ajuda muito a gente. Porque a editora, por razões mil, tem a necessidade da venda. Por conta disso, por conta de vocês, o segundo volume não foram tão vendidos quanto ela esperava. Braço aí. Mas eu também manter as notas. Tentava consolá-la, dizendo que isso faz parte do nosso projeto de tradução das histórias. Porque também nós temos muitos livros espalhados pelo mercado. O primeiro volume e as pessoas não têm confiança de comprar o 1, o 2, sem saber que teremos o 9. Tem tido uma certa regularidade que tem sido mais ou menos anual. Realmente, a partir do 4º de projetos que desenvolvi também um pouco mais de confiança nesse período. E é uma experiência gratificante para poder encaixar um outro projeto que não estava previsto no projeto inicial dos helenos, que foi formar uma coleção. Atualmente, como eu disse, eu traduzo o livro 7 que é o meu querido amado, que sempre houve ainda a tradução de pequenos tratados, porque graças a vocês também. Então eu consegui criar na Edipro uma coleção de tradução com algumas do Heródoto. Começou no primeiro momento eu sempre a partir do terceiro volume, até nós ficamos fiquei numa agonia enorme no primeiro e no segundo da editora, porque a editora por razões mil tem a necessidade da venda. Basicamente 2 blocos, o bloco da amizade não foram tão vendidos quanto ela esperava. Mas eu também tentava consolá-la dizendo que isso faz parte do nosso meio, porque também nós temos muitos livros espalhados pelo mercado e as pessoas não têm confiança de comprar o 1, o 2 sem saber que teremos o 9. Tratados sobre o casamento, sobre os realmente filhos, a partir do 4º livro que as pessoas começaram a sentir um pouco mais de confiança, então todos esses aproveitei isso para poder encaixar um outro projeto que não estava previsto no projeto inicial,
que foi formar uma coleçãozinha de Plutarco, pequena trajetória, que é o meu querido amado, que sempre faltou um livrozinho que depois eu já tinha pedido para a Renata fazer a alteração dessa imagem, acho que umas 3 ou 4 vezes eu desisti, criar na Edi para uma coleção de Plutarco, tranquila, com algumas obras, livrinho que no primeiro momento eu sensei nas obras, até que vai falar à tarde, né, para chamar Ana Maria César Pompeu, e com a professora Maria de Fátima Souza e Silva, basicamente 2 blocos, né? O bloco da amizade, da comparação de Aristófanes e Menandro. Mas este livro está disponível no site inspirado em Platão, da Universidade de Coimbra, né? Na Ética Clássica Digitalia, Aristóteles. Então vocês podem acessá-lo depois, tranquilamente. O outro bloco é destinado à família desta etapa, então a tratados sobre o casamento, sobre os filhos, da publicação e de educar as crianças. Eu também desenvolvi um projeto de pesquisa, né, fazem do meu pós-doutorado. Tem aqui, desculpa, eu havia esquecido. O primeiro pós-doutorado, perdão, eu não citei, né? Eu fiz na Unesp de Araraquara com a professora Maria Celeste, uma pequena trajetória. Faltou um livrozinho que depois eu já tinha pedido para a Renata fazer a alteração dessa imagem, eu desenvolvi umas 3 ou 4 vezes, eu desisti. Diálogo do Amor, que vocês estão vendo aí. Tranquila. E com o problema da editora, eu não consegui traduzir, não consegui publicar o estudo, porque a editora só se interessou à tarde, né? Pela tradução, Ana Maria César Pompeu, é um outro problema que nós, a professora Maria de Fátima Souza simplesmente corta lá as nossas 30 páginas da comparação de Aristófanes e Menandro, mas este livro está disponível no site que ela acha que vai dar dinheiro, né? Da Universidade de Coimbra, né? Naquele Clássica Digitalia. A gente é obrigado a publicar esse estudo assim, como vocês verão depois, quem tiver interesse. Depois, artigos espalhados aí etapa, né? Pelo Brasil, pelos que se interessaram pela nossa conversa. Da publicação. Muito bem. Então, eu também desenvolvi um projeto de pesquisa. Nessa época, né, a gente fez pós-doutorado, Diálogo do Amor, feito com o primeiro pós-doutorado, perdão, eu não citei, né, eu fiz na Unesp de Araraquara com a professora Maria Celeste uma interface com especialmente com o segundo de Platão, na USP, né? Com o professor também elementos do Fedro, desenvolvi a tradução, mas basicamente até mesmo a estrutura, né, que se perdeu nessa aí. E com o problema da editora, eu não consegui traduzir, o diálogo, não consegui publicar. O platônico é muito semelhante, a editora só se interessou pela tradução, até mesmo pela questão, outro problema que nós temos, né? A editora, o diálogo, a história, não estava presente, páginas sofridas de estudo, a comunicação, a história, e fica lá com a cinquentinha que ela acha que vai dar dinheiro, né? Oralidade e daí muito a gente é obrigado a publicar esse estudo assim, desses tratados, né? Depois, como eu falei para vocês, em artigos espalhados aí pelo eu também, né, Brasil, durante esse período de publicação, muito bem. Plutarco escreveu o que eu costumo chamar de microtratados, né? Nessa época a gente fez assim, o estudo, o Diálogo do Amor, 6 páginas, ele é páginas, e esse então, diálogo, né, como fica mais difícil ainda, que faz uma interface com então eu especialmente com o banquete desses pequenos tratadinhos, tem também elementos do Fedro, do Fédon, mas basicamente até mesmo a estrutura, nas revistas nacionais, né? Então eu tenho mas a estrutura antigos hábitos dos lacedemônios platônico é muito semelhante à estrutura tem dito das Lacônias no fragmentos de Plutarco, até mesmo pela questão de Goiás. O Consolação à Esposa não estava presente, Ceará, recebeu da Federal do Ceará, a tem também a história via oral. E aí, se as paixões da alma são piores que as do corpo, na revista do Laboratório de Dramaturgia, então, da UNB, desses tratados, né, Contos de Amor, que saiu na revista Ela, aqui, essa parte. Eu também, né, durante esse período. Muito bem, e tem também, tem mais. Plutarco escreveu Democracia e Oligarquia, que saiu na revista Mitos, que é do Maranhão. Páginas. 6 páginas, 4 páginas. Repito, eu já falei para vocês, do Aristófanes, que saiu fica mais difícil ainda, porque não dá nem para Coimbra. E para encerrar, então, da Virtude do Vício, que saiu na revista Perspectivas, que é da revista do Colegiado de Filosofia da UFT, né, a Universidade Federal de Tocantins. E publiquei nas revistas nacionais, né? Então eu tenho a experiência singular iniciada em 2014, que tem sido a tradução em andamento das histórias de Heródoto, das Lacones no fragmento. Como eu disse, nasceu quando me debrucei sobre
sobre outra tradução, Goiás, que foi né, o da Consolação, a esposa, na Entrelaços. O contato com a escrita de Heródoto, né, despertou interesse, não só tem também, né, pela oportunidade de se as paixões da alma são piores que as da língua grega, mas também pela possibilidade de aplicar conceitos e metodologias que remetem pontos à de amor desta que saiu na revista Ela. Porque além, né, da Federal Fluminense, digamos assim, da provocação plutarquiana. Muito bem, e tem também o Heródoto, da monarquia, democracia e oligarquia, que saiu na revista Mitos, que é do Maranhão. Também o Heródoto trouxe, eu já falei para vocês, do Aristófanes, né, que saiu pela, que é a lembrança da graduação de Coimbra, e para encerrar, da virtude do vício, que saiu na revista Perspectivas, que é da revista do Colegiado de Filosofia da projeto de tradução também, né, espero daqui a uns anos poder a experiência singular iniciada em 2014, que tem sido a tradução em andamento, levantando material para isso. Como eu disse, nasceu quando me debrucei sobre dois autores básicos, né, para a historiografia grega, e para minha alegria de Heródoto despertou interesse não somente, né, pela oportunidade de desenvolvimento nessa obrigação de fazer uma obra de aplicar conceitos e metodologias não havia uma publicação no Brasil, né? Porque além uma obra que é traduzida direto do grego, tem notas de vários níveis, né? Eu digo que de várias camadas, da mais simples a mais que é o pai das minhas histórias, né? Para que ele para contemplar não só os alunos também o Heródoto trouxe uma lembrança afetiva, né? Mas que também é a lembrança da graduação história, que nós estudamos, Heródoto e Tucídides, né, passam por essas áreas. Acabou entrando na minha proposta também, projeto de tradução também, na medida do possível, espero daqui a uns anos poder otimista, mas oferecer a vocês uma leitura, né, do tornar a história da Guerra do Peloponeso. Já estou levantando material para isso. Porque depois da elaboração de um projeto autores básicos, né, para a historiografia grega e, né, para minha alegria também, para a área de letras, né? O interessante, então eu me senti dessa nossa parceria, que eu nessa obrigação no meu horizonte de fazer uma obra participar da há 30 anos não havia uma publicação, né, no Brasil, e isso se deu pela uma obra que é traduzida direto do grego, de obra tem notas de vários níveis, né? Porque eles já tinham camadas, da mais simples à mais maioria deve complexa, uma coleção de Platão, de Aristóteles, para contemplar não só os alunos era um modelo que me agradava, né? E foi uma das coisas que eu pedi aos alunos da história. A coleção não tivesse nenhum diálogo com aquela outra coleção. Né? Passam por essas áreas. Então nós resolvemos, para que isso não acontecesse, dar uma roupagem nova. Na medida do possível, né? Não vamos assim ser então eu comecei a trabalhar mais com a editora à época, tornar a obra do Heródoto, né, mais conhecida. Esqueci, é um sobrenome espanhol agora. Depois da elaboração de um projeto para a publicação da tradução, e nós só trabalhamos no livro 1 e 2, né, que houve ali a Fernanda Godoy, a parceria com a Edipro. O interessante, e nós começamos a traçar os modelos, vamos usar aqui uns meandros, era que eu iria participar da obra elaboração da obra, como eu contei para vocês, ficou maior, vamos fazer em 9 volumes, pela incipiência da editora no modelo de obra que eu gostaria de fazer, para fazer a referência, porque eles já tinham a divisão que foi feita no período, a maioria alexandrino, uma coleção de Platão, de Aristóteles, mas aquele modelo não era o modelo que me agradava. Essa imagem, né, que vocês têm aqui, foi uma das coisas que eu pedi, como é que eu vou dizer, a coleção uma personalidade não tivesse nenhum diálogo com aquela outra coleção. E então nós resolvemos, com esta experiência, até mesmo, né, dar uma roupagem nova. Com ela, nós chegamos a discutir, por exemplo, corte de papel. Então eu comecei a trabalhar qual a editora à época, o tamanho que sairia mais barato, né, para a editora. Então fizemos lá o tamanho padrão, né? Agora esqueci o nome dela, não é isso? Que é a recente, então, a Fernanda, que a gente foi fazendo no livro tudo 1 e 2, e eu fui depois veio trabalhando nesse processo. São duas Fernandas. E depois de um tempo, e nós começamos a traçar toda vez que a coisa aconteceu mais ou menos, tudo muito orgânico, sabe? Então, já que a obra se estendeu, né, como eu contei para vocês, isso vai me levar maior, vamos fazer em 9 volumes, daí eu sugeri, né, que cada volume embora a gente tenha uma musa,
para fazer a esperança de estar controlando a divisão que foi feita no período alexandrino, né? Então, o que acontece é que toda vez que eu publicava essa imagem, né, que uma obra do Plutarco, em especial, eu coloco lá nas minhas redes sociais, uma personalidade, divulgar a obra. Às vezes as pessoas criticam porque a gente divulga, mas se a gente não divulgar, essa experiência, a editora não vende e a editora não vai querer mais fazer o nosso livro. Por exemplo, então essa é a realidade, né? Muito qual o tamanho que sairia mais barato, como eu estava dizendo, toda vez que eu publicava lá o tamanho padrão, né? Vinha alguém 14, assim, 21, professora, isso. A senhora não vai. Então, a gente foi traduzir tudo, as biografias do Plutarco. Trabalhando nesse processo. Eu digo, não, as biografias não. Depois de 44, eu teria de ter outra vida. Assim, depois de um tempo, toda vez que a coisa aconteceu, mas mais ou menos fazer tudo muito orgânico, sabe? Não é assim, menores, vou fazer enquanto isso, eu faço a tradução do Heródoto. Isso vai me levar ali, desanuviada. Não, as coisas vão nos levando ali, né? Embora a gente tenha uma obra que era bastante esperança de estar controlando essas coisas, principalmente do lado dos egiptólogos. Então, o que acontece é que uma amizade com a professora Margarete Bacos, nós organizamos um livro sobre Egito, em especial. Então, meu nome acabou entrando ali e o pessoal começou a divulgar. Às vezes as pessoas criticam porque a gente divulga, mas se a gente não divulgar, a editora não vende e a editora não vai querer mais fazer o nosso livro. Então, essa é a realidade. Muito bem. Sou um pouco ruim toda vez que eu publicava Viotti Vilhena, ele divulgava, sugeriu para mim alguém assim, que eu fizesse, a senhora não vai, que eu fizesse, traduzir as biografias do Plutarco, uma campanha coletiva para impressão do Deisios, não, porque são 44, nós fizemos uma inscrição na plataforma benfeitoria.com, mas eu posso fazer, para falar a verdade, tinha um pouco de medo, falei para eles várias vezes, mas a coisa aconteceu, do Heródoto, a coisa aconteceu, nós conseguimos para impressão e ali e tal, e para edição e impressão que era em torno de R$32.000, né? Principalmente conseguimos fazer do lado dos egiptólogos, auxílio aí, né, desses R$32.000, mais ou menos uma amizade com a professora Margarete Bacos, nós organizamos um livro sobre Egito. Então, meu nome acabou entrando ali e o pessoal começou eu tive uma pequena sobra de impressão, mas basicamente quem tem o livro é quem participou. Eu comentando isso com um aluno meu, não fiquem tristes, porque esse livro PDF está disponível no academia.com, no meu Academia, gratuitamente. Viotti Vilhena. Então ninguém vai. Tobias Viotti Vilhena, ele sugeriu para mim a contribuição do nosso projeto, fizesse, para que eu fizesse, que todos tenham acesso a essa obra. Uma campanha coletiva. Então eu espero que eu tenha contado mais ou menos a minha trajetória. Nós fizemos uma inscrição na plataforma benfeitoria.com. Alguns. Eu, para falar a verdade, tinha um pouco de medo, falei para eles várias vezes, mas a coisa aconteceu. A coisa aconteceu. Nós conseguimos para impressão e para edição e impressão em torno de R$32.000, né? E conseguimos fazer a obra com o auxílio aí, né, desses R$32.000, mais ou menos de 407 pessoas, que o livro, vocês estão vendo aqui, né? Eu tive uma pequena sobra de impressão, mas basicamente quem tem o livro é quem participou. Essa é a primeira vez que eu falo não fiquem tristes, porque este livro PDF está disponível no academia.com, no meu Academia, já que ainda adolescente eu fiquei fascinada com a beleza de alguns poemas de Baudelaire. Esta é a maior uns anos mais tarde, do nosso projeto, quando eu já era estudante de letras, eu vinha perceber que a beleza que eu via naqueles poemas não se originava apenas do gênio do poeta francês. Então eu espero que eu tenha contado mais ou menos a minha trajetória, mas das palavras escolhidas pelo tradutor, que era justamente o Guilherme de Almeida. Alguns. Penso que foi aí que senti pela primeira vez a importância da tradução. Também me alegro de estar ao lado de tantas colegas que eu admiro, algumas das quais tradutoras que me permitiram ter meu primeiro contato com importantes obras clássicas. E agradeço muito a organização do evento, sobretudo a Renata Freitas, né, e a Alice Haddad, pelo incentivo de refletir sobre o meu trabalho de tradução num evento de temática tão importante. Mas agradeço também os monitores e as monitoras, que eu sei que têm trabalhado bastante, e a Camila Guerreiro, a Clara Crepaldi, que nos receberam aqui na Casa Guilherme de Almeida.
Essa é a primeira vez que eu Bom, eu passo agora, então, a minha trajetória de tradutora. E eu fico muito feliz que seja aqui. Quando eu me voltei para a Ciropédia, ainda adolescente, eu já tinha traduzido no mestrado poemas de Baudelaire, o texto das narrativas verdadeiras, mais tarde, quando eu já era estudante de letras, acabou por ser publicado numa coletânea de textos lucianos da editora da FMG. Apenas do gênio do poeta de Luciano para o estudo do romance grego, as palavras escolhidas pelo tradutor, que era justamente o pulo foi pequeno, já que eu ainda lidava foi aí que senti pela primeira vez do Império a importância da tradução. Ficção em prosa. Também me alegro de estar ao lado de defendi a tese no fim de 2003, algumas das quais a minha vontade era de me permitir ter meu primeiro contato, mas continuar estudando obras clássicas, narrativa em prosa. E agradeço muito a organização do evento, havia chamado minha atenção quando soube que a obra era considerada uma espécie de precursora do romance grego. Pelo incentivo de refletir sobre o meu trabalho. Xenofonte não foi leitura indicada em nenhum curso que fiz na graduação, mas agradeço também os... E um dos motivos talvez seja o fato de que o autor tem trabalhado bastante, a Camila Guerreiro, a Clara Crepaldi, que nos receberam aqui na Casa Guilherme de Almeida. Vejam que, embora essa agora seja classificada com mais frequência como obra historiográfica, quando eu me voltei para a Ciropédia do Xenofonte, eu já tinha traduzido no mestrado. Trata-se de um autor que lidou com das narrativas verdadeiras, fronteiras de gênero literário e classificar algumas das suas obras. Acabou por ser publicado numa coletânea de textos lucianos. Eu gosto de imaginar, então, que eu estou ajudando a aumentar o interesse de Luciano para o estudo do romance grego, que foi o tema do meu doutorado. Eu já havia adquirido os 3 volumes da edição da Belletri, com o mesmo da Ciropédia, e eu estava pensando em solicitar um auxílio regular da FAPESP para fazer a tradução. Quando eu defendi a tese no fim de 2003, porém, quando a minha vontade era de mudar de áreas, eu recebi um e-mail sondando meu interesse narrativa em fazer uma tradução do texto. A Ciropédia havia chamado minha atenção quando soube que a obra era considerada uma espécie de precursora do romance grego. Foi uma coincidência rara e feliz. Xenofonte não foi leitura indicada em nenhum curso que entreguei a primeira versão completa da Ciropédia em meados de 2016. Talvez seja o fato de que o autor pouco mais de 2 anos depois, quando a editora já passava por mudanças. Após algum tempo, vejam que embora a Ciropédia seja classificada com mais frequência dos direitos autorais da minha gráfica, foi seu aspecto também não havia o que fazer se não esperar. A ela. Foi apenas em 2019. Trata-se de um autor que lidou como quis com as fronteiras de gênero literário e classificar algumas das suas obras não é tarefa simples ser publicada. Eu gosto de imaginar, então, de fato, que eu estou ajudando a aumentar o interesse dos leitores brasileiros, a Fósforo, tocada sobretudo por mulheres e cujo catálogo eu já havia adquirido os 3 volumes da edição da Belletri e da Ciropédia, agora editora de uma ganhadora do Prêmio Nobel, auxílio regular da FAPESP para fazer a tradução. A Rita Matar foi absolutamente cuidadosa e respeitosa com o meu trabalho de tradução, eu recebi um e-mail sondando meu interesse em fazer uma tradução do texto. Era do Alcino Leite Neto, 3 estrelas, havia havido uma discussão sobre qual seria a melhor forma. Foi uma coincidência rara e feliz. Eu assinei o contrato e entreguei a primeira versão completa da Ciropédia em meados de 2016. Optou por manter pouco mais de 2 anos depois, quando a editora já passava por mudanças. Por exemplo, né? Após algum tempo, veio a notícia de que ela seria fechada, chegou em posse dos direitos autorais da minha tradução. A primeira imagem. Não havia o que fazer se não esperar. Foram 5 anos de espera até o texto chegar às livrarias. Que viria a ser nessa época, já na pandemia, eu voltar a trabalhar numa tradução de Xenofonte, agora da Anábase, que vai ser publicada. O que aconteceu, de fato, em 2021. Numa editora nova, a Fósforo, é assim que as coisas, sobretudo por mulheres, e convidada a refletir sobre minha trajetória como tradutora, para falar hoje aqui, agora editora de uma ganhadora do Prêmio Nobel, como representativa de muitas coisas. A Rita Matar foi absolutamente cuidadosa. Bem, eu estou familiarizada com o meu trabalho de tradução ao longo de todo o processo de edição, essa tendência de analisarmos nossa própria história, vendo nela muito mais coesão, na 3 estrelas, havia havido uma discussão sobre qual seria a melhor forma de fato eles existem grau bem menor. Título, né? Mas para mim a construção dessa ilusão foi irresistível. Na sequência, eu passo então a falar da minha situação como professora pesquisadora, agora a capa não, da desigualdade de gênero na nossa área, e como a minha pesquisa com Xenofonte nos últimos anos foi sendo influenciada pelo que acontecia no primeira imagem. Sei que por causa do tempo, eu vou passar anos de espera até o texto chegar às livrarias. Mas acho que cada um desses aspectos, já na pandemia, eu vou estar a trabalhar numa tradução de Xenofonte, agora da Anábase, que vai ser minha primeira experiência com tradução teve início, na verdade. Muito resumidamente, é assim que as coisas aconteceram.
por meio do programa convidada a refletir sobre minha trajetória sem o financiamento não teria existido início de achei nada. Que ela poderia ser vista o mestrado, como representativa então, se estruturou depois em tradução e estudo do texto. Bem, eu estou familiarizada se tornou típico do programa de pós-graduação em ilusão biográfica da USP. Essa tendência de analisarmos, como a Adriane comentou, vendo nela muito mais coesão, sequências lógicas, quando cada vez mais mestrados foram sendo defendidos, onde de fato existem grau bem menor nascendo. Mas para mim a construção dessa 2009, eu já era mestre e dei sorte na sequência. Eu passo então a falar da minha situação concebido no governo Lula, com Fernando Haddad, da desigualdade de gênero na nossa área, financiava como a minha pesquisa com ensino superior, público e gratuito, foi sendo influenciada pelos investimentos no país, instituições federais por causa do tempo, e criando eu vou passar muito rapidamente por esses pontos. Assim, mas acho que cada um desses aspectos eu já era professora concursada, trabalhando no campus, com novos cursos da área de humanas. Ora, minha primeira experiência com tradução teve início, na verdade, dúvida, a tradução da Ciropédia não teria sido assinada por meio do talvez nem existisse. Afinal, somos nós, não teria todas as pesquisadoras que hoje estamos traduzindo. O mestrado, então, se estruturou depois em tradução e estudo do texto. O trabalho com Xenofonte, aliás, alterou o programa de pós-graduação em letras como pesquisadora. Nos anos seguintes, por causa do Xenofonte, a Adriane comentou, né, a partir de 2015, como alguém que podia transitar cada vez mais mestrados foram sendo defendidos e tradutores. E fui convidada a participar de projetos de temática bastante diferentes. No ano de 2009, que eu já era mestre até então. E dei sorte de viver um momento em que o programa reúne entre o fictício concebido no governo Lula, foi, Fernando Haddad, continua sendo para mim dificílimo. Financiava a expansão. Mas nos anos seguintes eu me dediquei público e gratuito a essa transição, aumentando os enquanto me desiludia com a ideia de que eu federais apenas progredir ao longo da minha vida adulta. Uma ilusão que havia nascido quando eu era criança, depois de defender o mestrado, eu já era cristalizar concursada, trabalhando num campo, fui obrigada a perceber que o nosso sistema democrático não era sólido. Sem esse cargo, hoje eu falo isso, não tenho dúvida, a tradução da Ciropédia, eu acho que não teria sido assinada por mim, da nossa geração, talvez nem existisse. Os anos de 2016 e 2018 todas as pesquisadoras que hoje estamos traduzindo clássicos gregos e latinos. Escrevi, então, a partir da obra de Xenofonte, sobre como a violência, o trabalho com Xenofonte, aliás, podem ser estimuladas da minha pela manipulação das emoções políticas. Por causa do Xenofonte, escrevi também sobre como, a partir de 2015, como alguém podia transitar entre a literatura e a historiografia. Podia ser lido como um alerta, convidada a participar de projetos de temática que decidem apoiar de forma utilitária líderes violentos, cujos objetivos incluem esse trânsito da democracia fictício histórico passei também a desejar discutir como a erocização da violência seguintes eu me dediquei faz parte a essa transição romântica. Enquanto eu me desiludia com a ideia de que eu veria o questionamento apenas progredir ao longo da minha vida essencialmente positiva, uma ilusão que havia nascido quando eu era criança com plano real, feita na própria cristalizada na história da única fui obrigada a perceber que o nosso sistema democrático não era sólido, que morre arrependida hoje eu falo isso de atuar em causa ingênua, mas de fato eu acho que para quem esse desejo não é apenas meu. Sei hoje, após a leitura de um texto da historiadora militar Nadeida Williams, publicado no Eidolon em janeiro de 2018, escrevi então, a partir da obra de Xenofonte, sobre como a violência e a injustiça podem ser estimuladas pela manipulação das emoções políticas. Suas pesquisas tendem, mais que a dos homens, também sobre como focar nos traumas e sofrimentos morto pelo regime dos 30 tiranos em Atenas. Quando a Ciropédia foi finalmente publicada em 2021, ainda válido, superestimando a importância apoiar da apresentação da minha tradução público, líderes violentos, do lançamento, eu me afligi pensando entre da democracia. Coisas, que o Xenofonte pudesse também a desejar discutir como a erocização como da violência masculina faz parte do legado grego em que hoje é propagado. Nesse sentido, defendi que o questionamento, independentemente do seu ponto de partida, essencialmente positivo, admito que essa ideia foi alimentada por uma resenha de um leitor num site de venda de livros. Da única personagem feminina dizia algo como Panteia, Ciro que era o cara, que morre, naquela época não tinha mimimi de atuar em causa da ambição de Ciro. Ora, é verdade que o exército não é apenas meu. Que Ciro monta na Ciropédia, sei hoje, após a leitura de um texto da historiadora militar Nadeida Williams, são recompensados de acordo com o mérito de cada um. Mas só embora as mulheres só passem a existir quando a persas pobres e a persas sejam uma reconhecida são dadas minoria, condições idênticas de armamento, treinamento dos homens, e alimentação, a se focar nos traumas visto que sofrimento na economia interna da obra como bem comum.
Quando a Ciropédia foi anteriormente, o narrador xenofontiano já havia explicado que o acesso à educação na Pérsia era irrestrito, mas que na prática os pobres largavam a escola e o treinamento para trabalhar. Que o Xenofonte pudesse ser visto numa leitura enviesada, como um defensor da diante dos editores da moldes sem critérios, defendendo a manutenção, cada um estranhamentos na independentemente do seu ponto de partida. O que me surpreendeu. Admito que essa ideia foi alimentada por uma resenha de um leitor no site de venda de modernizações, que não respondem ao leitor ou da leitora, Ciro, que era o cara, naquela época não tinha mimimis, como a tradução. E que não existe. Ora, é verdade que o exército vitorioso que Ciro monta na Ciropédia, eu entendi então que havia ainda pela passo em direção à adaptação do texto, que são recompensados de acordo com o mérito de cada um, que eu não queria dar. Mas sua excelência só passa a existir. Para mim, a leitora brasileira deveria poder sentir constantemente que a antiguidade é de armamento, treinamento e alimentação. E se assenta numa base diferente de conhecimento, valores e imagens da obra como bem comum. Hoje eu estou trabalhando anteriormente na narrador xenofontiano e onde já explicado que o acesso à educação na Pérsia era irrestrito. Eu tentarei manter os pobres largavam a escola e o treinamento para trabalhar. Ou agranomo. Além disso, isso é uma coisa que eu ainda vou ter que negociar depois com a editora, eu tinha me visto diante dos editores da Fósforo. Eu vejo essas palavras como lembrando a manutenção de que podemos, mas talvez nem sempre devamos, o que me surpreendeu. Texto antigo sem dificuldade. Logo eu, que sempre me achei uma tradutora, hoje uma tradutora mais autoconsciente, afeita a anacronismos e modernizações, creio que distanciar, que não escondam do leitor ou da leitura do mundo antigo, que o texto grego sofreu intermediações possíveis como a tradução, importantes, e que não existe acesso direto às obras antigas. O diálogo econômico, então, que havia ainda um passo foi publicado em 1999 para um público contemporâneo e não especialista, com tradução da professora Analia de Almeida Prado. Para mim, a leitora brasileira deveria poder sentir constantemente a professora Analia decidiu traduzir a palavra grega periusia e se assenta numa base diferente de conhecimento, em vez de usar um termo mais banal como excesso. Hoje eu estou trabalhando na revisão da ousadia com esse onde há helenismos, ainda que raros aqui, porque acho que escolher um termo tão técnico e moderno como, por exemplo, armosta ou agranomo, Xenofonte, uma sofisticação isso é uma coisa que eu ainda vou ter que negociar depois e de reflexão, que se quis negar a ele. Eu vejo essas palavras como lembretes lexicais de que podemos, mas talvez nem sempre devamos ler o texto antigo sem dificuldade. Me permitam agora, então, dar um exemplo hoje uma tradutora mais autoconsciente do livro sexto da Anábase, creio que distanciar grego, mas também aproximar a leitura do mundo antigo, um ataque a ambos movimentos possíveis e importantes, a passagem numa mesma tradução. No livro sexto, vou dar um exemplo. 3, seção 3. O diálogo econômico, também de Xenofonte, foi publicado em 1999 pela Martins que algum tempo atrás eu teria tradução da professora Analia de Almeida Prado. Porque essa obra trata de economia doméstica. Capturaram a professora Analia decidiu traduzir a palavra grega periusia como superávit. Em vez de usar um termo mais banal como excesso, que é utilizada na passagem e designa homens capturados para serem vendidos como escravos. Trago esse exemplo aqui porque acho que escolher um termo tão técnico e moderno como superávit tem como efeito realizavam um ataque repentino, capturaram muitos humanos para escravizar e de estavam conseguindo cercar, quis negar a ele, visto muitas vezes como um autor, os gregos tomam prisioneiros várias vezes ao longo da Anábase, longe de ser verdade. Percebi que traduzindo dessa forma, o horror da escravidão. Me permitam agora, então, dar um exemplo de como alguém poderia argumentar que a tradução problematiza o que para os gregos era prática aceitável e como familiar, que os direitos humanos são algo recente, umas vilas na Trácia. Respondo que a passagem é essa, porque hoje, mais que ontem, eu acho que problematizar é importante. Aqui eu não vou ler em grego, né? Respondo também que pesquisando e refletindo para esta comunicação, creio que algum tempo atrás eu teria traduzido algumas outras mulheres tradutoras, ou talvez também homens realizavam um ataque repentino, tendemos a tratar, capturaram muitos prisioneiros, a violência representada nos textos, cercar muitos animais, de algum modo atenuando. A palavra algo que eu vou muito policiar para não fazer mais. Que é utilizada na passagem, e designa homens capturados para serem vendidos como escravos. Mas ele continua a influenciar nosso entendimento. Minha tradução atual é esta, abre aspas. Por fim, enquanto professora concursada, porque realizavam um ataque repentino, capturaram muitos humanos para sobre como nossas condições de trabalho poderiam melhorar animais, fecha aspas. A Ciropédia foi publicada. Os gregos tomam prisioneiros várias vezes ao longo da Anábase. Percebi que traduzindo dessa forma, o horror da escravidão era maior.
Ora, alguém poderia ter mais ou menos o mesmo número de páginas. O que para os gregos o tempo que eu levei para traduzir cada uma dessas obras, que os direitos humanos são algo recente, e o que eu levei para revisá-las acresce mais alguns anos. Respondo que a intenção é essa, são textos longos e as horas de trabalho necessárias não seriam pagas de forma justa por editora nenhuma. Respondo também que pesquisando e refletindo para essa comunicação, porque as duas percebi que eu e algumas outras mulheres tradutoras, ou talvez também homens tradutores, na minha opinião, tendemos a tratar mais apenas porque minha vida de violência representada a minha vida de docente, pesquisadora, de algum modo a atenuando. Deixa-me contar, porém, que redigiu o projeto de tradução da Nabas e ainda em 2017. É distante mas do nosso, traduzir o texto somente anos depois, mas ele continua no período de isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19. Por fim, quando não saíamos de casa, e o trabalho diário de traduzir me dava uma sensação mínima de controle sobre como nossas condições de trabalho poderiam melhorar o terror que vivíamos. A Ciropédia foi publicada, não tinha avançado desde 2017 quase nada, porque o trabalho de tradução de um texto tão longo exige tempo. E nesse ano eu havia passado a compor a chefia do departamento de letras vai ter mais ou menos o mesmo número de páginas. Nesse mesmo ano, o tempo que eu levei para traduzir cada uma dessas obras são em anos. E o que eu levei para revisá-las cotidianas, mais alguns anos chefia. E as metas de produção são textos longos e as horas de trabalho necessárias não seriam pagas de forma justa por editora nenhuma, quase todo o meu tempo. São muitas. E eu sabia que ter poucas publicações faria com que fosse mais difícil que alunas orientadas por mim recebessem bolsas de pesquisa. Na minha opinião, as traduções foram possíveis apenas porque minha vida de tradutora está atrelada à minha vida de docente pesquisadora e fui avolumar a minha produção. Deixe-me contar, porém, que redigiu o projeto de tradução da Nabas e ainda em 2017 expansão do ensino superior de qualidade gratuito somente anos e a democratização de acesso de isolamento social provocado pela pandemia não deixe de promover nos próximos anos. Quando não saíamos de casa, as estruturas tradicionais estão em grande parte me davam uma sensação mínima de controle na organização do nosso campo de conforto em meio ao terror que vivíamos. Incluo aqui a desigualdade de gênero. O projeto não tinha avançado como exemplo, eu menciono o trabalho feito pela Carolina Araújo, que vai falar ainda hoje, mais tarde. Esse ano eu havia passado a compor a chefia do departamento de letras de filosofia em artigo publicado em 2019. Eu também tinha ingressado no programa de pós-graduação poderiam dizer alguns e algumas. As exigências você não fez cotidianas do cargo de chefia, pois era possível. E as metas de produção a cumprir para alguns talvez seja, mas o fato é que manter esse ritmo e correndo para atender as exigências quase todo o meu tempo. Número de orientações, eu sabia tipos de publicação e ainda faria com que fosse mais difícil do meu trabalho. Que alunas orientadas talvez eu não consiga mais assinar tradução nenhuma depois da Nabas. E a minha responsabilidade era também acrescento as condições de trabalho, eu tive que deixar a tradução da Nabas em suspenso, sou cuidadora de familiares. Uma situação que torna mais complexo o equilíbrio das obrigações. Louvável que seja, por exemplo, a expansão do ensino superior de qualidade gratuito. Historicamente, mais mulheres do que homens se ocupam dos cuidados com familiares. E esperamos, não deixe de promover nos próximos anos do que os pais. As estruturas tradicionais, a demanda de produção, no entanto, sendo reproduzidas e a mesma para todos em termos quantitativos. Inclua queremos mais mulheres, a desigualdade de clássicos. Como exemplo, eu menciono o trabalho feito pela Carolina Araújo, que vai falar ainda uns anos após a minha entrada na UFESP, que demonstrou esse fato na área de filosofia. Eu vi também muitos dos meus publicados na graduação da USP, tanto do latim quanto do grego, poderiam dizer alguns e algumas, vagas em universidades mas você não fez federais. Pois era possível. Só que todos eram homens. Para alguns, talvez não seja. Não vi colega mulher, mas o fato é que mantendo esse ritmo e correndo para professora nessa expansão e número de orientações promovida tipos de federal agora e ainda internacionalização do meu trabalho. Talvez eu não consiga mais assinar tradução nenhuma. Evidentemente, não se trata de um problema de talento. Acrescento as algumas delas continuam construindo carreiras acadêmicas sólidas, sou cuidadora de familiares. Outra situação que torna mais complexo o equilíbrio das obrigações. Talvez, é claro, tenham influenciado o acaso e o desejo de cada uma das minhas colegas mais mulheres do que homens se ocupam dos cuidados com familiares. Mas a desigualdade, as pesquisadoras mães são mais exigidas respostas que desconsiderem as estruturas sociais. A demanda de produção, no entanto, a bem da verdade, tentei publicar minha tradução das narrativas verdadeiras de Luciano de Samosata. Se queremos mais mulheres tradutoras, mas o texto só saiu quando o professor Jacinto Brandão me convidou a participar do volume que ele estava organizando. Nos anos após a minha entrada, e aliás, quando a editora 3 Estrelas me procurou, eu tinha eu vi também muitos dos meus contemporâneos na graduação da USP, tanto do latim quanto do grego, não fosse indicação, assumirem vagas da Ciropédia, não fosse federais por mim. Talvez nem todos eram homens. Não vi colega mulher da minha época de graduação da USP, que os homens também sejam convidados a refletir sobre propostas promovida no âmbito federal agora do gênero na nossa área.
mas na linguística. Esse é um trabalho que, no mais das vezes, é acrescido. Evidentemente, não se trata de um problema realizadas pelas mulheres. Algumas delas continuam construindo sem fazer um levantamento de fato e invejáveis. Lembrei que apenas homens professores de grego clássico na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal do Paraná, é claro, na Federal da Bahia e agora na Federal de Minas Gerais, cada uma das minhas aposentadoria recente da professora Teresa Virgínia, né? Mas a desigualdade é tanta que na palestra da Adriane e imagino ainda será mencionada outra vez ao longo dessa. A bem da verdade, tem que evidenciar minha tradução das narrativas verdadeiras de Luciano de Samossa. Se queremos, mas o texto só saiu diminuir a desigualdade, e são eles que estão em maioria nessas posições de autoridade, o trabalho de reflexão. E aliás, quando a editora Três Estrelas me procurou, eu tinha concluído assim essa breve apresentação da minha trajetória como tradutora, que nos próximos anos não fosse indicação, ela continue a se formar e a se alterar de forma inesperada. Talvez nem Espero, porém, que com maior confiança na democracia, mais tolerância, que os homens menos violência, sejam convidados, mais investimento em educação e pesquisa, melhores condições de trabalho e maior inserção feminina na área acadêmica. Esse é um trabalho eu e outras tradutoras ampliemos as vozes das tarefas a serem realizadas pelas no Brasil do século XXI. Ora, sem fazer um levantamento de fato, lembrei que há apenas homens professores de grego clássico na Federal do Rio Grande do Sul, na Federal do Paraná, na Federal da Bahia e agora na Federal de Minas Gerais, com a aposentadoria recente da professora Teresa Virgínia, né, que já foi mencionada obrigada, Lúcia, na palestra obrigada, da Adriane, Maria, e imagino ainda será mencionada outra vou ler vez aqui ao longo desse evento, né, já que o trabalho de tradução dela é muito relevante. Enviando no YouTube, muitos elogios. Se queremos, também, nós e parabéns, eles, diminuir a desigualdade, e são eles que estão em maioria nessas posições de autoridade, uma pergunta para mim trabalho mesma, de reflexão tem que ser deles também. Da Clara Crepaldi. Concluo assim essa breve apresentação da minha incrível a trajetória proposta como editorial da tradutora, Syrinx, que nos próximos mas queria que você falasse mais do desafio prático de fundar uma editora. De forma como inesperada. Foi, o que você teve Espero, que aprender. Porém, que com maior confiança na também democracia, mais vou tolerância, ler menos todas violência, as perguntas, né? E aí mais investimento em educação e pesquisa, melhores condições de trabalho e maior inserção a outra feminina também na é da área Clara. Acadêmica. Eu e outras Maria tradutoras ampliemos as vozes que podemos dar aos Considerando que deu no certo a Brasil campanha de financiamento de Isis e Osíris, você tem planos para um outro projeto de tradução com esse tipo de financiamento? E mais uma pergunta para Maria Aparecida, do professor José Petrúcio de Farias Júnior. Arrasou. Arrasaram. Maria Aparecida, obrigada, você Lúcia, publicou obrigada, Política Maria, de Aristóteles pela Edipro. Eu vou alguma possibilidade de publicar outras obras do autor? Que as pessoas e como avalia a singularidade de sua tradução também, da Política de Aristóteles em relação às traduções presentes no mercado? Temos tem uma pergunta para mim mesma. Eu deixo você responder primeiro, Maria. Da Clara Crepaldi, que diz, incrível a proposta editorial da Syrinx, mas queria que você falasse mais do desafio prático de fundar uma editora. Como foi, o que você teve que aprender? E também a pergunta da Clara Crepaldi. Vou ler todas as perguntas, Clara, né? E aí a gente vai se organizando para responder nesses minutinhos. A a outra também é da Clara. Absurdo. Para Maria Aparecida. Assim, além considerando que deu certo a campanha de financiamento de Isis e Osíris, você tem planos para um outro projeto de tradução com esse tipo de financiamento? E mais uma pergunta para Maria Aparecida, do professor José Petrúcio de Farias Júnior. Na realidade, aquela projeção Maria Aparecida, você publicou Política de Aristóteles, né, pela Edipro. Ela como editora, há alguma possibilidade de publicar outras obras do autor? E como avalia a singularidade de sua tradução da Política de Aristóteles em relação às traduções presentes no mercado? R$12.000 acabou saindo por Eu deixo você responder primeiro, Maria. Você tem... E daí, o trabalho extra que eu tive foi qual? E ainda tive de aguentar muita ofensa de alguns, né? Porque nós tivemos o livro a pergunta da Clara Crepaldi. Olha, Clara, para ser bem sincera, com todo o malabarismo que eu fiz, usando verba de... Foi um trabalho absurdo, de excedente, de gráfica assim, e tudo mais. Além do que eu consegui fazer com que o livro custasse R$105, porque nós tivemos uma pandemia no meio do... Mas as pessoas reclamaram do projeto. E eu ainda tive de pegar esses 407 que haviam colaborado com R$80 e na realidade R$25. Aquela projeção de X foi para 13X. De 407 não foram todos porque alguns se rebelaram.
sabe, outros mandaram e-mails mal criados, no papel, mas eu consegui, de uma boa parte, o trabalho gráfico que eu havia orçado R$25 na minha conta corrente, R$12.000, acabou saindo então, por imagine R$28.000. o trabalho que eu tive. E daí, para receber o trabalho extra que e eu ficar tive cobrando, porque ninguém vem de boa vontade, dá os 25, ninguém não. Vamos fazer justiça aos amigos, porque nós tivemos deram até um pouco mais do orçado, foram eles também que ajudaram nesse sentido. E então, diante desse quadro, fica difícil uma repetição, usando o verbo o próprio de excedente, a própria situação política e econômica do país não permite que você receba um dinheiro com ano envio e entregue o produto um ano depois com o mesmo valor. E eu ainda tive de pegar desses 407 estou aqui, respondendo às malcriações também. R$25. Recebi de 407, não foram todos, porque alguns se rebelaram. O meu querido José e-mails malcriados, Júnior, meu colega, eu consegui de uma boa parte que me mandassem os R$25 na minha conta corrente da UFP. Então, imagine, a minha tradução o trabalho da foi, na verdade, uma encomenda para receber da editora e ficar cobrando, porque ninguém eu aceitei fazer, porque a política também fazia parte. Vamos fazer justiça aos amigos, literatura, principalmente o livro até um pouco mais que eu li bastante, que a formação da cidade, que me interessava na questão. Então, diante desse quadro, fica difícil uma repetição. Basicamente, distingue a minha tradução das outras é que, diferente da própria situação política e econômica do país, e outros não permite que você receba mais tradicional. Um ano, eu sigo e entregue o produto um ano depois, na medida do possível. Com o mesmo valor. Eu não coloco, por exemplo, o que eu percebi nas traduções que estou eu aqui respondendo às malcriações também. Eu não coloco já termos sociológicos do 19, do 20, do 21. Eu não tenho essa preocupação. O meu querido José Petrúcio de Farias Júnior, meu colega, A minha preocupação como historiadora, aqui representando da formação, nós, da UFP, historiadores, também temos muita preocupação. A minha tradução da política foi, na verdade, uma encomenda da editora Edipro, que embora eu aceitei fazer, porque a política também fazia parte do meu, bem colocou, da minha literatura, é uma ilusão minha também, que eu li você bastante, que a formação da cidade, que me interessava na questão. Mas a gente vai trabalhando com essa ilusão. Mas o que, pelo menos, basicamente, apresentadas ali, por exemplo, das outras, é que diferente do que usa lá a classe média, Muitos traduzem classe média. Eu sou um pouco mais tradicional. Eu sigo o texto grego, trabalhadora, à medida do possível. Eu não coloco, por exemplo, o que eu percebi nas traduções que eu consultei da política, eu não coloco já termos sociológicos do 19, do 20, do 21. Eu não tenho essa preocupação em então ser, você tem lá muitas inserções de termos de Max Weber. A minha preocupação Marx, como historiadora, e tem também a questão da formação, e outros. E nós, como historiadores, também temos muita preocupação tentei, de todas as formas, o texto está dizendo, sair como é que ele está falando aquilo. Embora esses rótulos, como na verdade, Lúcia, então, em vez de traduzir lá, eu traduzi como está no grego. Classe intermediária. Esta é uma ilusão minha também. Estou preocupado de ser classe média, você trazer um texto como ele do original, está dizendo que é a classe intermediária. Mas a gente vai trabalhando com essa ilusão, pelo menos com as palavras que são apresentadas ali. Por exemplo, a intermediária e a massa, usa lá a classe média, Muitos traduzem classe média. Então, essa é basicamente a diferença da minha outra palavra que eu não lembro mais, classe trabalhadora. Vão colocando termos de Marx, Maria e Clara. Eu vou responder a minha e depois eu leio as da Lúcia, tá? Assim fica mais, acho, dinâmico, né? A crítica então, Clara, sobre os desafios práticos, o que eu tive de aprender é praticamente tudo, né? Então você tem lá muitas continuo aprendendo, inserções de termos de Max Weber. Todo o projeto Marx, também vai um pouco ao Hegel, encontro e outros dos estudos que eu fazia, né? Da visualidade
da poesia, da disposição dos poemas, o espaço gráfico que se ocupa, tese de doutorado, pós-doc e tudo mais. Em vez de traduzir mas lá, e aí, na hora que você tem que preencher aquela página, como o quanto isso média, ajuda muito, também em muitas coisas. Não, mas o grego está dizendo que é a classe intermediária. O aprendizado a cada livro, na verdade, essa é uma das propostas também, que é quase um grupo de estudos que se forma em torno do livro que está em tradução, Muitas vezes. Então, essa é basicamente a diferença da esse livro aqui, por exemplo, a gente já leu e releu ele, assim, em leituras em voz alta mesmo, coletivas. Maria e Clara. E aí estuda. Eu vou responder a minha e depois eu leio tanto questões, questões de vocabulário, questões de época, então, de conteúdo, Clara, sobre os desafios práticos, o que eu tive de aprender é praticamente tudo, né? Você vai lá estudar como é que continuo aprendendo, porque será que dá para imprimir lito? Aí vai atrás da prática, todo projeto coisa também vai um pouco ao encontro. Então a gente vai ter que traduzir que eu fazia, da visualidade. Então é isso, da poesia, da disposição dos poemas, o espaço gráfico que se ocupa, um grupo de doutorado mesmo, pós-doc e tudo mais, com pessoas. Mas e aí, na hora que você tem que preencher aquela página na língua, normalmente quanto isso vem junto também. Ajuda muito, também muitas coisas. Cada livro é uma aventura, E o aprendizado a cada livro, na verdade, essa é uma das propostas também, que é um projeto quase um grupo de estudos que se forma em torno do livro que está em tradução, Juliana, como é que tem sido a distribuição? Esse livro aqui, por exemplo, a gente já leu e releu ele, em leituras em voz alta mesmo, coletivas. Alguns e aí estuda, mandados para algumas livrarias, tanto questões, questões de vocabulário, questões de época, de conteúdo, de impressão. Mas precisa, acho que tem que ter um volume maior, litografia, de obras, como é que é ali, como é que imprimir, fazer realmente um trabalho para imprimir lito, tem que vai atrás da prática da coisa, mandar para vários. Então a gente vai ter que traduzir pessoas que podem ajudar. Então é isso, cada projeto é um trabalho de formiguinha e tem que reaprender todas as coisas, Bastante. E vira um grupo de estudos mesmo com o tradutor, restrito, com pessoas infelizmente, mas eu acho algum especialista na língua, normalmente vem junto também. Então, cada livro é uma aventura, agora E espero que continue sendo, e sempre demora também. Agora, para a Lúcia, não é um projeto comercial. Tem uma pergunta da professora Renata Casarini. Não fizemos. Gostaria que a Lúcia falasse mais sobre o passo que não quis dar na tradução. Há um limite para, digamos, a atualização de um texto antigo. Essa é a primeira e a segunda pergunta do Estevão, para algumas livrarias, lá no auditório da UF, na livraria Parabéns da Travessa, pela fala, professora Lúcia, como você avalia o efeito da falta de interesse do público brasileiro? Acho que tem que ter um volume maior pelas obras de Xenofonte, de obras, tanto no sentido de público poder fazer realmente um trabalho quanto no de sentido da falta coisa. Ou baixa. A gente manda para vários materiais já traduzidos, escreve para pessoas que podem ajudar a fazer circular, mas é um trabalho de formiguinha e praticamente... Ao longo da preparação do texto da Ciropédia, então tive algumas, teve algumas passagens que geraram ali um pouco mais de questionamento. Consolidando. Por exemplo, uma delas, havia um momento em que se diz na Ciropédia que o Ciro é o rei das abelhas. Tem uma pergunta da professora Renata Casarini. Todos querem ficar em volta dele e tal. Gostaria que a Lúcia falasse mais sobre o passo eu tinha deixado sem nada, que não quis dar na tradução. Isso, Há um limite para, digamos, atualização como é que fica de um isso, texto Porque antigo. as abelhas têm rainhas, elas não têm reis. E a segunda pergunta do Estevão, que está lá no auditório da UF. De 360 a.C. Parabéns pela fala, professora Lúcia. Como você avalia o efeito da falta de interesse do público brasileiro, leigo e acadêmico, pelas obras de Xenofonte, tanto no sentido de público consumidor, para quem tem a edição da Ciropédia, vai ver que no final apareceu sim uma nota de rodapé, porque a editora fez questão de que alguma coisa se dissesse sobre essa passagem. E como eu disse, eu mesma não sou muito fã de nota de rodapé, a não sei que seja algo que realmente dificulta muito o entendimento do texto. Então, tive algumas... E eu não queria deixar algumas passagens. Então, esse é um dos exemplos, assim, mas teve outras coisas que eles pediam para eu explicar um pouco melhor,
Por exemplo, uma delas, quanto à pergunta havia um momento em que Estevão, acho o nome dele, se diz, na Ciropédia, que o Ciro é o rei das abelhas. O Xenofonte, todos querem ficar em volta dele bastante tempo, e sendo pouco estudado, tinha deixado sem nada, sem nota, sem nada, no mundo todo, e isso mudou. E veio esse questionamento, mas como é que fica nos últimos 20 anos? As abelhas têm rainhas, elas não têm reis. Essa tendência, a gente tem uma sei lá, de 360 publicações recentes, pessoas vão perceber, né, que não só o Xenofonte, obra filosófica dele, talvez, mas obra historiográfica, falar rei das abelhas, um pouco a falta de traduções recentes no mercado, também acaba vai ver que no final apareceu sim uma nota de rodapé, né? É um público mais amplo. A editora fez isso tudo então está mudando. Recentemente a gente teve essa passagem, uma publicação em 2 volumes no periódico Calliope sobre realmente dificulta muito o entendimento do texto. Tem saído traduções eu não queria deixar das obras menores dele. Esse é um dos periódicos, assim, mas teve outras coisas. O Emerson Cerdas, que é professor da Unesp, recentemente traduziu as helênicas, ainda não está publicado, mas esse trabalho está feito também. Então eu acho que esse interesse renovado pelo Xenofonte que a gente observa acontecendo sendo em outros países vai chegar aqui também, na verdade já está chegando. No mundo todo, e isso mudou, tem mudado. Legal. Nos últimos 20 anos. Muito obrigada, e eu acho que aqui no Brasil está acompanhando essa tendência. Com isso a gente encerra agora essa primeira mesa. Obrigada novamente, Renata. Não só oi, pessoal aí do Rio. Obra filosófica dele, vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos. E eu acho que um pouco a falta de traduções trocar a mesa aqui recentes no mercado, também acaba um pouco breve, dificultando o acesso do Xenofonte a um público mais amplo. Isso tudo, então, está mudando. Recentemente, a gente teve uma publicação em 2 volumes no periódico Calliope sobre a obra do Xenofonte. Tem saído traduções das obras menores dele em periódicos. O Emerson Cerdas, que é professor da Unesp, recentemente traduziu as helênicas, ainda não está publicado, mas esse trabalho está feito também. Então, eu acho que esse interesse renovado pelo Xenofonte que a gente observa acontecendo em outros países vai chegar aqui também, na verdade já está chegando. Legal. Muito obrigada, Lúcia, também. Então, com isso, a gente encerra agora essa primeira mesa. Obrigada novamente, Renata. Oi, pessoal aí do Rio. Vamos fazer um intervalinho de 5 minutinhos, né, para trocar a mesa aqui. E aí, é isso aí. Até breve, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau.